Está a chegar a multidão que quer entrar pela avenida.
Caríssimos compatriotas, este dia 10 de junho, no Parque Portugal de Montreal, é com imenso orgulho que vos ofereço os melhores votos para este mês do património português no Canadá, um mês que tem por objetivo celebrar tudo o que nós contribuímos à comunidade canadiana, à comunidade quebecois e sobretudo à comunidade de Montreal. Não nos podemos esquecer nunca que todas as tradições que trouxemos fazem o dinamismo e a maravilhosa vibração de Montreal. A todos e a todas, um ótimo mês do património português no Canadá. Bon dia, joyeux 70e anniversaire de l'arrivée des pionniers de la communauté portugaise ici à Montréal. Et je ne pourrais pas imaginer Montréal, le Québec, le Canada sans la communauté portugaise. During the Portuguese Heritage Month, Canadians will have the opportunity to celebrate the important contributions of the Portuguese community to our society. Alors, prenez le temps de bien célébrer ces réalisations-là. Il y en a tellement, il y en a énormément. Alors, bon 70e anniversaire. Bon mois du patrimoine portugais. Bonjour chers amis de la communauté portugaise. Le 10 juin commémore le jour par excellence de la fête nationale portugaise et c'est avec grand plaisir que je me joins à vous pour vous souhaiter une belle journée de célébration en famille et amis. Lors de cette journée, les communautés portugaises réparties dans le monde entier célèbrent la journée du Portugal par divers types d'animations. Cette journée rend aussi hommage au Portugal, à sa culture, son armée, l'ensemble de la diaspora portugaise. Bonne fête nationale à vous tous. Merci pour votre contribution à la société québécoise. Conquiste os Açores uma semana em São Miguel ou Ilha Terceira. Avião, 7 noites em hotel a partir de 1099, taxas incluídas. Ocasião única compartida a 13, 17, 20 e 24 de junho. Viagens Algarve, uma força na comunidade. Olá a todos, o Divino Espírito Santo saiu à rua depois de 4 anos que impediu com a pandemia. É com esta alegria e vivacidade que se faz a festa em dedicação ao Divino Espírito Santo a partir do Centro Comunitário de Anjou.
Eu gostava de chamar aqui assim ao palco o Sr. Henrique Brilhante Dias, líder parlamentar da República Portuguesa em Portugal. O Sr. Paulo Pisco, deputado eleito pela Europa. O Sr. Francisco César, deputado eleito pelo Circuito Eleitoral dos Açores. O Sr. César, a gente açoriano já conhece porque ele foi feito com a cara do pai. Portanto, como quando a gente conhece o ilustre presidente dos Açores durante, quantos anos? 20? 16. E depois passou por fim, quer dizer, a carinha de um é a carinha do outro. Portanto, eu vou deixar a eles dirigir umas palavras à nossa comunidade, é por isso que eles estão por cá. Tá? Quem é que começa? Muito obrigado a todos. Eu queria começar por dizer: viva Portugal, viva os Açores! Eu e os meus colegas da Assembleia da República, nós decidimos vir ao Canadá para comemorar o Dia de Portugal e das Comunidades. O Divino Espírito Santo dá sempre lugar à política. Estou na companhia de 3 pessoas que acabam de chegar de Portugal, estão de visita ao Canadá, em Montreal. Há lugar para tudo. O deputado Francisco César, pela área dos Açores, está cá hoje a falar em relação ao PS, mas não só, a uma comunidade. Não, o objetivo desta visita é, durante estes dias que se comemoram o 10 de junho, estar junto das nossas comunidades, porque nós sabemos das dificuldades que todos passaram e que motivaram a que, por falta de respostas do país, em tempos, as pessoas tivessem que sair da sua terra, sair de junto dos seus familiares para procurar uma vida melhor. E, portanto, o país deve a justa homenagem a estas pessoas que fazem Portugal no exterior. E, portanto, estes atos não se fazem apenas por palavras, fazem-se por presença física, por atos, por uma homenagem que deve ser realizada. Eu, no meu caso em particular, sou de uma terra que tem muita gente aqui no Quebec, aqui em Montreal, que tem família e que muita gente em Toronto, aliás, por todo o Canadá. E, portanto, eu, quando o grupo parlamentar decidiu que todos os 10 de junho nós estivéssemos junto das comunidades, por todo o país, por todos os continentes. Nós, o ano passado, estivemos em França. O Canadá achei que era algo que eu nunca poderia faltar. Já estivemos em Toronto, hoje em Montreal. Um bocadinho atrasados, mas chegaram para o 10 de junho. Uma coisa extraordinária é que eu não só saí da minha terra, eu vim dos Açores direto para Toronto, e quando cá cheguei senti-me em casa, porque estava numa função de Espírito Santo. É certo que Montreal sabe acolher muito bem, somos uma comunidade que tem um bocadinho o cheirinho à Europa. Enquanto presença, observou uma sala, qual é a opinião que ficou? Primeira opinião, as pessoas não esquecem a sua terra, não esquecem a sua família, não esquecem as suas tradições. Isto é muito importante. A segunda imagem que retenho é de que há uma característica portuguesa que nós nos orgulhamos todos. É de que não há ninguém como o português para se adaptar. Nós inserimos-nos em qualquer sociedade, em qualquer lugar, e somos capazes de nos tornar igual ou melhores do que eles que aqui estão. Somos gente trabalhadora, a sério, e que sabe se ingrar. E que a primeira geração já viveu melhor do que estava há muitos anos em Portugal. Podemos falar dos 70 anos, não é? E a segunda e terceira geração estão cada vez melhor, cada vez mais inseridos. Quando há 70 anos pioneiros chegaram aqui, muitos açorianos procuravam de facto uma vida melhor. Dá orgulho em ver que se ingraram, que conseguiram constituir família, hoje estão nos negócios, em atividades na área social, construíram uma rede social, muitos tornaram-se políticos. Isso é importante,
porque quando entram na vida política de um país, quer dizer que estão a entrar dentro daquilo que é a decisão, as decisões que podem tornar a vida de cada um melhor. Isso é algo que nos orgulha e é algo que eu levo para Portugal com o coração cheio. Antes de ir embora, quero aproveitar este momento para deixar aqui certamente alguma mensagem, alguma palavra que seja reconfortante para continuar este trabalho que tem sido feito através do passado durante 70 anos. A primeira palavra que queria deixar era a palavra de homenagem. A segunda é de dizer que os políticos, aqueles que são eleitos, independentemente da cor partidária, isso não interessa agora nada, aqueles que são eleitos para representar o povo português dentro das fronteiras e fora delas, não se esquecem das suas comunidades. Isto faz-se com presença física, com homenagem, mas também com atos legislativos e com medidas que melhorem a vida daqueles que estão fora de Portugal. Foi um gosto enorme, será sempre muito bem-vindo, Sr. Deputado, bom regresso e feliz dia de Portugal. É amanhã. Para si também. Portugal. Viva Portugal e viva os Açores. Viva os Açores. Boa tarde a todos. Eu queria começar por dizer que o Francisco é muito generoso e o Francisco é uma pessoa tão extraordinária e generosa como todos os açorianos que estão aqui, como todos os portugueses que estão aqui e, portanto, para esta grande nação que está fora das nossas fronteiras, eu queria uma grande salva de palmas. Estou com o Dr. Paulo Pisco, é deputado do PS e é também eleito pela Europa. Hoje está de visita ao Norte da América. A que se deve esta visita, Dr. Paulo Pisco? Deve-se a uma razão muito simples e que a mim me deixa particularmente satisfeito. Desde o ano passado, o nosso líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, decidiu celebrar também, passar a celebrar o Dia de Portugal junto às nossas comunidades. Tal como desde 2016 faz o Presidente da República e o nosso Primeiro-Ministro. E para mim, com o apego que eu tenho às nossas comunidades, poder partilhar estes dias com as nossas comunidades, onde quer que elas estejam, e vamos seguir mais ou menos o mesmo esquema que segue o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, de alternar. O ano passado estivemos a celebrar o Dia de Portugal pela primeira vez em Paris e este ano estamos a passá-lo no Canadá. Estivemos em Toronto, estivemos em London, assistimos à parada que foi extraordinariamente emotiva em Toronto, a parada do Dia de Portugal, quase 2 horas de desfile com muitas autoridades, com um grande reconhecimento por parte das autoridades canadianas e, sobretudo, uma demonstração da força e da importância e da influência da nossa comunidade, não apenas em Toronto, mas um exemplo da força e influência que a nossa comunidade tem no Canadá. E, portanto, para mim foi um momento extraordinariamente emotivo. Eu acho que é muito bom que os líderes parlamentares também tenham esta iniciativa de passar o Dia de Portugal junto às nossas comunidades, que é uma forma de reconhecer a sua importância e o seu valor. É uma forma de reconhecer a importância que têm para a construção do nosso país, estando fora de Portugal. Dr. Paulo Pisco, nós sabemos que o deputado fora da Europa é o Dr. Santos Silva, que na verdade nunca veio nessa missão e o senhor está a fazer o trabalho dele. Não, eu não estou a fazer o trabalho dele. O Presidente da Assembleia da República tem trazido um contributo extraordinário para a valorização das nossas comunidades. Muito frequentemente ele também tem as suas saídas, tanto na Europa como fora da Europa, e ainda recentemente esteve também no Canadá para celebrar os 70 anos das relações entre Portugal e o Canadá, com o primeiro acordo para a imigração portuguesa para o Canadá. E ele tem sempre dado uma prioridade muito grande às nossas comunidades, às problemáticas relacionadas com os portugueses que estão fora de Portugal. E, portanto, é também, de facto, um privilégio muito grande que a representação da diáspora tenha a segunda figura da nação como alguém que se lembra permanentemente dos portugueses que estão fora. E, portanto, é impossível que essa substituição aconteça. Estamos
muito orgulhosos de ter um Presidente da Assembleia da República que exalta permanentemente a importância das nossas comunidades. Eu estou a fazer uma coisa diferente. Eu sou deputado eleito pelo Círculo da Europa, mas mesmo relativamente ao Canadá, eu já tenho alguma experiência, tenho algum conhecimento. Vim cá já várias vezes ao Canadá, inclusivamente enquanto responsável político pelas relações internacionais e comunidades portuguesas do Partido Socialista, vim inclusivamente abrir secções do partido aqui no Canadá, particularmente em Winnipeg, na altura, que funcionou durante um período, mas depois o coordenador regressou aos Açores, é um açoriano que parece que vai retomar. Estive também na altura em Londres, que também agora visitámos, e portanto tenho um conhecimento um pouco da nossa comunidade aqui. No fundo, aquilo que aproxima a comunidade portuguesa na Europa e fora da Europa é muito mais do que aquilo em que a comunidade diverge. Há um sentimento de pertença enorme e a nossa obrigação é fazer tudo para que esses laços de pertença ao nosso país, as nossas raízes, sejam permanentemente procuradas realçar para que os portugueses não se sintam sozinhos, para que os portugueses não se sintam abandonados. É muito importante que nós não fiquemos só pelas capitais. É muito fácil ir só às capitais e esquecer os portugueses que estão nos outros sítios. A verdade é que a natureza da nossa diáspora está na sua dispersão, na sua capacidade extraordinária de adaptação. E se há um país onde essa extraordinária capacidade de adaptação é perfeitamente visível, é exatamente o Canadá, porque desde o Quebec até a British Columbia, os portugueses estão e tiveram no passado, mesmo nos sítios mais inóspitos, mesmo nos sítios mais difíceis, como na região do Winnipeg, temos uma grande comunidade e aquilo até lhe chamam Winterpeg, por causa dos invernos duros, longos, rigorosos, mas os portugueses têm essa capacidade extraordinária de adaptação e isso é aquilo que mais aproxima os portugueses, estejam na Europa, estejam fora da Europa, e portanto é uma forma de estar aqui também a exaltar esta identidade coletiva que nós temos a partir da importante presença portuguesa no mundo. Mais do que imigração, eu gosto de falar na presença portuguesa no mundo, porque esta presença exige uma abordagem nova, diferente, muito mais estratégica, ir à procura de cada um dos portugueses e tirar deles aquilo que têm de melhor no país onde estão e em relação a Portugal. Sr. Deputado, muito obrigada. O tempo é longo, mas, no entanto, temos de dizer continuação de felicidades, bom percurso e que sempre que saia e possa visitar o Canadá, é certo que em Montreal será sempre muito bem recebido. Eu tenho a certeza absoluta disso. Aliás, hoje, nestas festas do Espírito Santo, tivemos bem a demonstração do caloroso acolhimento que aqui tivemos, com uma sala repleta de portugueses, muitos açorianos, mas também portugueses do continente, da Madeira também, e que nos acolheram, que nos ouviram com muito calor, e é isso que nós queremos, vir junto das pessoas e dizer, nós viemos aqui é só para vos dizer uma coisa, que estamos sempre disponíveis na Assembleia da República para ouvir os portugueses que estão fora do nosso país e que não nos esquecemos dos portugueses. Então diga ao Dr. Santos Silva para nos fazer uma visita, porque gostamos também de o receber. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Assim farei, muito obrigado. Nós trabalhamos 365 dias por ano, trabalhamos para os portugueses que vivem em Portugal, mas também estamos a trabalhar para os portugueses que vivem fora. Ninguém como vocês celebra o Dia de Portugal e, neste caso, o Divino Espírito Santo. Não há tanta Portugalidade, não há tanto sentimento português nas celebrações que fazemos em Portugal como encontramos aqui. Ora, estou com o líder parlamentar do PS, o Dr. Eurico Brilhante Dias, que vamos agradecer a sua presença. Obrigado. E é muito bem-vindo aqui a Montreal. Sr. Deputado, nós estamos contentes de vos receber para o Divino Espírito Santo, só foi pena não assistirem ao mais importante, a celebração.
Foi uma pena. Nós chegámos de Toronto, ontem também estivemos em London. Infelizmente a Air Canada teve um problemazinho e chegou 1 hora mais tarde do que era previsto, mas a nossa agenda de 3 dias é uma agenda muito intensa e quisemos chegar para estar aqui também com a nossa comunidade em Montreal. O trabalho da Assembleia da República é um trabalho para todos os portugueses, ainda há pouco o disse. E nós trabalhamos também para as nossas comunidades. Não só os eleitos, os 4 eleitos, mas a Assembleia da República debate assuntos de interesse das comunidades. Desde logo os aspectos que dizem respeito aos aspectos eleitorais, que estão em revisão, os apoios à comunicação social. E era isso que eu ia tocar, mas já à frente. Também estamos a trabalhar agora no voto em mobilidade, que é um dos aspectos muito particulares para além do processo eleitoral em concreto, já que na Europa em particular deu muitos problemas da última vez. E queremos continuar. O Conselho das Comunidades, que é um assunto que já foi votado na Generalidade e que passará agora, está no debate da especialidade e será votado, eu diria até ao fim do mês de julho, será votado de forma final para ser promulgado por Sua Excelência o Sr. Presidente da República. E nesta ocasião do 10 de junho, e foi isso que nos fez sair de Portugal, o grupo parlamentar entendeu que uma vez na Europa, uma vez fora da Europa, sai para estar com as comunidades a celebrar o seu dia, que é o Dia das Comunidades. Porque todos sabemos que 10 de junho é o dia de Portugal, mas é do nosso poeta Camões, e é o dia das comunidades. E, portanto, viver esse dia tão importante com as comunidades é único. Eu devo dizer que as celebrações nas comunidades são muitas vezes mais emotivas, que muitas vezes mais profundas. E profundas que aquelas que nós fazemos em Portugal, quer no continente, quer nos arquipélagos. Porquê? Porque o sentimento de ser português fora do nosso território nacional é completamente diferente. Eu também tive a oportunidade de viver um ano e meio aproximadamente, 1 ano e tal, fora de Portugal, enquanto estudante, e sei que tudo o que diz respeito ao nosso país, à nossa realidade, quando saímos todos os dias de casa e temos pessoas de outras nacionalidades, aquilo afeta-nos muito mais. E as comunidades saíram do seu país, o país num determinado momento não foi capaz de oferecer a essas pessoas uma solução de vida que as satisfizesse e elas foram à procura de uma vida melhor. Mas o país deve-lhes tudo o que fazem pelo país fora, tudo o que fazem pelo país dentro, e eu que fui secretário de Estado da Internacionalização, praticamente 5 anos. O senhor Primeiro-Ministro esteve cá, recordo? O Dr. António Costa, quando estive com o Primeiro-Ministro Justin Trudeau, e acompanhando na altura o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também, Augusto Santos Silva, e vim sozinho também, onde tive excelentes conversações com o Ministro Champagne, que era o meu interlocutor nos sistemas de negócios internacionais. Portanto, as comunidades vivem de forma diferente. Eu devo dizer que não gosto excessivamente de politizar. Eu sou presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas acima de tudo nós somos deputados à Assembleia da República, somos membros de um órgão de soberania que representa todos os portugueses, depois de eleitos representamos todos os portugueses, e estar junto das pessoas e perceber o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Que problemas temos nos consulados, falar com o Sr. Cônsul. Muitos. Podiam ser menos e temos que trabalhar mais. Sei que em alguns consulados o efeito Covid foi devastador desde o ponto de vista de não se poder fazer mais permanências consulares, que era um instrumento tão importante, que fecharam e que as pessoas passaram a ter mais insegurança na relação com o seu consulado porque era difícil não ter a porta aberta, e foi isso que nos aconteceu. E mesmo assim, só por marcação? Por marcação. Portanto, temos que recuperar todo esse legado. É o trabalho intenso que o Governo tem que fazer. Eu agora sou deputado, também controlo o Governo nessa dimensão e, portanto, também fazemos perguntas ao Governo sobre essas questões e, portanto, há muito trabalho a fazer. As comunidades são uma riqueza única do país. Muita gente diz isto e não percebe porque é que são uma riqueza única. São uma riqueza única porque nós temos uma relação com o Canadá, Portugal com o Canadá, que é diferente, porque temos uma grande comunidade no Canadá. Mesmo a da América é muito diferente. Estados Unidos da América e é muito diferente também a comunidade que está cá, que está nos Estados Unidos da América. Há muitos luso-canadianos, que já são luso-canadianos porque têm nacionalidade canadiana e que investem em Portugal e que compram o apartamento, a casa para a família, não só para as férias, mas depois fazem o seu pequeno investimento, o seu grande investimento, ajudam a sua terra a crescer, ligam o Canadá a Portugal de outras formas, até com laços familiares,
e empresariais, e permite que o país seja um país, Portugal, melhor, porque tem estas comunidades. E eu acho que há muita gente em Portugal, e há muitos concidadãos nossos em Portugal que não percebem que Portugal é um país melhor porque tem estas comunidades fora. É verdade, o país não lhes deu uma oportunidade em determinado momento. Mas os portugueses que vivem em Portugal têm que saber que estas comunidades contribuem também para a sua riqueza e para a sua felicidade, mesmo para aqueles que vivem em Portugal. E é por isso que eu ainda ontem estive em Toronto, hoje estou em Montreal, estive em London. É impossível não falar com português e continua ligado à sua terra. Casou dentro da comunidade ou fora da comunidade, mas continua a visitar o país uma ou várias vezes por ano, com exceção do tempo da pandemia, evidentemente, que procura fazer investimentos locais e relacionar o Canadá com Portugal. Repare, eu vim como secretário de Estado no lançamento do CETA, quando foi ratificado, com o ministro Champagne, tivemos algumas conversas. De um ano para o outro, as exportações de Portugal para o Canadá aumentaram 80%, eram os valores da altura. Foram as comunidades que puxaram pelo queijo de São Jorge, que é uma questão muito particular, mesmo dentro do CETA, o queijo de São Jorge é uma denominação de origem partilhada, que puxaram na relação com os grandes compradores de vinho no Canadá, que permitiram que um conjunto de serviços de empresas portuguesas, como os laticínios, especialmente os açorianos, pudessem vir, mas também serviços. E, portanto, isso é uma realidade que é possível, porque as comunidades também puxaram por esse comércio. Devo dizer que me recordo de falar na altura com um importador de produtos alimentares que me disse que com o CETA teve a oportunidade de entrar nos queijos e nos vinhos de forma mais eficaz do que no passado. Foi uma conversa em Toronto, sim. Foi uma reunião que tive nesse caso em Toronto. Mas na altura também vim a Montreal. Montreal é uma comunidade diferente, que tem aqui um legado único de Cisa Vieira, se não me falha a memória. Tem excelentes restaurantes portugueses, ainda me lembro de dois que visitámos com o Ferreira, por exemplo, que visitámos com o Sr. Primeiro-Ministro e a Helena, e é esta realidade que eu espero que não tem a ver só com o PS. Nós somos eleitos pelo Partido Socialista, é certo, é um facto, mas os meus outros colegas, nós somos 230 deputados, quando votamos diplomas que têm a ver com as comunidades, e isso é muito importante. O programa Regressar até agora, que é um programa que o Governo desenvolveu para fazer com que os imigrantes possam regressar, aqueles que querem naturalmente. E os que nunca foram a Portugal? E os que nunca foram, mas esse programa dá uma redução fiscal para aqueles que querem regressar. Só pagam 50% dos impostos durante algum tempo para os salários que oferirem depois em Portugal. 18 mil regressaram. O número não é que seja muito ou pouco. São 18 mil vidas que mudaram outra vez para Portugal e isso para nós é muito importante. Temos que trabalhar mais para as comunidades, reconhecer o seu valor, não porque tenham mais ou menos valor eleitoral do que têm os portugueses que vivem no continente, porque não é isso que está em causa, não é uma diferença, não queremos diferenciar por estarem fora, mas por estarem fora merecem a nossa atenção e é isso que vimos fazer aqui. Eu nem gosto muito de sublinhar o caráter partidário, porque eu acho que acima de tudo são 3 membros da Assembleia da República que quando regressarem quarta-feira ao plenário, onde estaremos sentados, serão mais ricos e levarão esta experiência junto das comunidades no Canadá para o seu trabalho político. Sr. Deputada, há aqui um pequeno parênteses devido à análise feita em relação ao dinheiro atribuído à comunicação social. A Montreal Magazine ficou excluído. É um órgão que está registado, não se percebe o que é que aconteceu no passado para que não tenha sido inserido. Os órgãos de comunicação social em Montreal receberam e nós, infelizmente, não se percebe como é que foi feita essa análise. Sim. Para se poder entregar essa ajuda e o que eu acho lamentável. Sim, essa é uma decisão do Governo e eu não acompanhei essa questão, até porque já estava na Assembleia da República. Há uma coisa que nós fizemos em 2022, foi alterarmos a legislação para que os apoios à comunicação social em Portugal não sejam circunscritos apenas a meios de comunicação que tenham sede em Portugal. Os meios de comunicação em Portugal têm apoios muito especiais, por exemplo, para aquilo que se chama a publicidade institucional. Exatamente, isso agora vai ser aprovado? Alterámos a lei, ela já foi votada em votação final global e será, seguramente, é a nossa convicção, promulgado, ou se não foi mesmo já promulgado, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e permitirá que qualquer órgão de comunicação social português, ainda que tenha
residência no estrangeiro, que se possa candidatar em igualdade de circunstâncias aos valores de apoio à comunicação social e de publicidade institucional do Estado em particular. Isso é uma mudança muito significativa, que foi promovida pelo meu grupo parlamentar, mas com particular empenho dos deputados Francisco César e Paulo Pisco, que me antecederam aqui, porque nós queremos que os jornais das comunidades, os meios de comunicação das comunidades, são o elo que permite que a comunidade se continue junta. Recebendo notícias de cá, muitos deles não falam sequer inglês ou francês, neste caso, falam português, precisam do jornal também para perceber as coisas que acontecem no Canadá, mas querem continuar a saber o que acontece no seu país de origem. E, portanto, essa mistura, positivamente falando, é feita pelos órgãos de comunicação das comunidades. Em língua portuguesa, muitas vezes também em língua portuguesa ou em língua francesa e em língua inglesa. É esse trabalho. Essa legislação vai permitir que, em concreto, os meios de comunicação que estão no Canadá, por exemplo, se possam candidatar e possam ser financiados diretamente pelo Estado português. E essa foi a alteração que fizemos, também na linha daquilo que é um programa político de apoio às comunidades, que não é exclusivo do PS, eu não quero falar. Que isso seja feito. Pronto, mas neste caso a iniciativa foi nossa. Mas um programa para as comunidades tem que ter também comunicação social, porque a cultura portuguesa fora do país baseia-se muito na capacidade de divulgação dos meios de comunicação social. Então contamos com a vossa ajuda, porque é necessário para continuarmos a divulgar. Montreal Magazine existe há 20 anos, somos vistos no Canadá, exatamente, mas também na Califórnia, nós somos vistos na Califórnia. Também estive 2 vezes, não só com o Primeiro-Ministro, mas também ultimamente, na última visita de Estado de Sua Excelência o Presidente da República, já como deputado e como líder parlamentar, estive com o Sr. Presidente da República na Califórnia, onde também temos uma comunidade imensa, também com muitos açorianos, também muitos no leite e nos laticínios, e portanto é um gosto. As comunidades, nós reforçamos sempre, as comunidades estão presentes na política da Assembleia da República, e eu gostava que os meus concidadãos que vivem fora de Portugal também nos exigissem mais trabalho, ou seja, se os cidadãos portugueses que vivem fora pedirem mais trabalho à Assembleia da República, ela tem que entregar, e é esse também o propósito da minha visita. Exijam-nos mais. Nós temos a obrigação de responder, e os políticos, que gostam de ser políticos com pé grandes, estão para servir. É isto que nós fazemos, é servir os nossos concidadãos com gosto, com orgulho, e por isso, por um lado, merecemos a sua confiança, por outro lado, temos a responsabilidade de corresponder. É isso. Deputado, gosto das suas palavras. Quais são as palavras que vai levar para Portugal quando chegar à Assembleia? Vai falar do que se passa, daquilo que é necessário estar mais atento? Sim, claro, nós levamos perguntas. Nós, antes de sair, fizemos uma pergunta ao Governo, muito dirigida às comunidades, sobre o voto em mobilidade. O Governo alterou a legislação sobre o voto em mobilidade. Eu não posso ser um bocadinho mais específico, portanto, vão desmaterializar, vão digitalizar o caderno eleitoral, vai permitir que um cidadão português possa votar praticamente em qualquer local de voto no país. E, portanto, é descarregado de um único caderno eleitoral. Isso vai acontecer também, a nossa pergunta foi dirigida ao Sr. Ministro da Administração Interna, o nosso caríssimo José Luís Carneiro, que foi Secretário de Estado das Comunidades, meu colega então no Governo. Queremos que também isso aconteça para os residentes fora de Portugal. Ou seja, que um imigrante que está em Montreal, que se no dia das eleições estiver em Ottawa, possa votar em Ottawa. Portanto, esse trabalho, ou mesmo se estiver em Portugal, porque entretanto foi de férias, ou porque já é reformado e passa uma parte da sua vida em Portugal, que possa votar em Portugal, ainda que o seu círculo eleitoral seja fora da Europa. Portanto, esse trabalho nós estamos a fazer. Levo uma mensagem acima de tudo, que venham às comunidades. Os meus colegas que venham também às comunidades. Olhem, eu sou eleito pelo círculo. Por elas. Eu sou do Círculo Eleitoral de Leiria. Eu encontrei muitos compatriotas que vieram da Nazaré, que vieram de Peniche, que vieram de Alcobaça, ainda ontem ela de uma rapariga que era de Alcobaça. Portanto, nós também fazemos trabalho para o nosso círculo eleitoral fora. E, portanto, venham às comunidades, percebam a realidade, uma realidade muitas vezes dura de trabalho, mas também de grande realização e satisfação em muitas circunstâncias. E de orgulho pela bandeira. E de orgulho pelo país. É um orgulho que se sente de outra forma, há uma exaltação que não acontece em Portugal. Por várias razões. Primeiro, porque estamos todos os dias em Portugal.
esta gente nossa que está aqui vive Portugal todos os dias de outra maneira e por isso vive a bandeira de outra maneira, vive as cores da Seleção Nacional de Futebol de outra maneira, vive os êxitos de Portugal de outra maneira. Uma coisa muito interessante, ontem houve um português residente em London que me disse, sabe, para os jovens de segunda e terceira geração, o Cristiano Ronaldo e a Nelly Furtado foram dois pontos de referência, porque eles passaram a usar com orgulho uma referência mundial. O Cristiano Ronaldo é uma referência mundial, onde quer que vá, eu visitei mais de 30 países como membro do governo. O Cristiano Ronaldo é sempre conhecido e a Nelly Furtado muitíssimo conhecida pelos êxitos musicais que teve. Isso foi tão importante para que eles sentissem também com mais orgulho de serem jovens portugueses fora do país. Isso, há que perceber esta realidade das comunidades, há que apoiar. O país não tem recursos infinitos, os portugueses sabem que passámos momentos muito difíceis, grandes dificuldades, também vivemos a pandemia em Portugal com grandes sacrifícios, com gente que infelizmente não passou a pandemia e faleceu, com gente que ficou doente, mas ainda assim o país tem que continuar a cuidar das suas comunidades. Sr. Deputado, muito obrigada, continuação de sucesso e gosto obrigada por ter vindo. Hein? Não. É um gosto enorme. Viva Portugal! Viva Portugal! Muito obrigado. Muito obrigada aos senhores, mas a mensagem que eu vou-vos dar é nunca se esqueça daquilo que falem, porque falar não custa caro, fazer custa muito mais. Portanto, eu falo em nome deles todos aqui, a política é isto. Vamos trabalhar todos juntos e nunca se esquecer que este povo aqui nas terras do Canadá também existem. Também estamos lá. Não é só na palavra e no tom da palavra, é também nos atos que tem que ser feito com garra e nunca esquecer que nós aqui também somos um povo e também somos portugueses. Obrigado. Vamos fazer em conjunto. Força! Palminhas para eles continuar. Então, toda a gente, vamos no ar, vamos embora. Ele foi ao Picão, picanha, ai se picanha lá no picão. Ele foi ao Picão, picanha, ai se picanha lá no picão. É que verdadeiro pico, até o pico que já está no chão. Eu já me esqueci as palavras. O tempo volta para trás, mas eu estou no meu subir. Tem bem ainda a minha vida, a vida que eu já vivi. O tempo volta para trás, bate-se esperanças, mãe. Acho que até o próprio sol volta todas as manhãs. Pois que até o próprio sol volta todas as manhãs. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite. Let's go faster! Vai na caneca, olha palminhas, palminhas. Olha na caneca, olha os dedos do Brian. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que atrapalha. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que atrapalha. Pesaram é a marca de alianças de casamento ou anéis de noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaram o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaram.com. WhatsApp 967042352. O envio é gratuito. Salud, familia, dinero, trabajo, amor.
5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec.